Graça e paz, irmãos. Vamos à nossa aula da Escola Dominical. O assunto de hoje é a nossa adoção como filhos em Cristo Jesus. Quero fazer uma oração para começarmos. Oremos. Santíssimo Deus e Pai, queremos te agradecer por esse dia, pelo sustento, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. Obrigado, Deus, porque somos teus filhos adotivos na pessoa de Cristo Jesus. Pela tua graça, pela tua misericórdia e bondade para conosco. Abençoa-nos, ó Deus, nesse estudo. O Senhor conduz a tua igreja em crescimento para a honra e glória do Senhor. Eu oro assim agradecido em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, vamos abrir em Gálatas capítulo 4, é o nosso texto base. Gálatas capítulo 4, verso 1 ao verso 5. Aliás, até o verso 7. Gálatas 4, 1 a 7, diz assim a palavra do nosso Senhor. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Muito bem, nós vamos falar hoje da nossa adoção como filhos em Cristo Jesus. É interessante pensarmos que, no sentido criacional, todos são filhos de Deus, todos são criados por Deus, todos os homens, no caso. Mas no sentido salvífico, há uma diferenciação em relação àqueles que são filhos de Deus. Filhos de Deus, no sentido salvador, são aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus, que foram adotados por Cristo Jesus, como diz o texto base que nós lemos. E essa distinção, ela está em várias passagens da Escritura Sagrada, no Antigo Testamento, por exemplo. Deus chamava Israel de seu filho, e aqueles que não eram judeus, mas que se agregaram ao povo judeu, crendo no Deus de Israel, no caso, também eram considerados filhos de Deus, com todos os privilégios, bênçãos e responsabilidades. No Novo Testamento, quando Paulo vai falar aos Efésios a respeito da vida deles com Deus, ele fala, por exemplo, que antes éramos, por natureza, filhos da ira. Ele fala isso lá em Efésios, capítulo 2, verso 3. Então, Paulo está mostrando também essa distinção daqueles que são filhos de Deus, adotados em Cristo, e aqueles que não são filhos de Deus, ou chamados filhos da ira. O estudo desta manhã, então, tem como objetivo compreender melhor essa doutrina da adoção em Cristo Jesus. É uma doutrina muito rica. Nós passaremos aqui alguns momentos por alguns aspectos dessa doutrina brevemente. Vamos ver também as implicações para a nossa vida prática, principalmente no que tange aos nossos relacionamentos para com Deus e para com o próximo, as bênçãos, as responsabilidades também que nós temos dessa filiação, dessa adoção em Cristo Jesus. Então eu queria começar aqui, no primeiro ponto, falando sobre a questão dos relacionamentos na adoção. Porque a adoção em Cristo Jesus, ela pressupõe um relacionamento de intimidade, de pessoalidade com Deus. Quando Paulo fala aqui aos Gálatas, no verso 6, por exemplo, vós sois filhos, e ele enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, o Espírito Santo, a Trindade está trabalhando ali na nossa adoção, que vai clamar Abba Pai no sentido muito íntimo ali, muito particular, muito de proximidade, de relacionamento mesmo, assim, bem íntimo. Então nós temos essa condição de nos relacionar com o Pai
porque nós somos adotados em Cristo Jesus. Então, nós temos as linhas de relacionamento vertical com Deus, horizontal com os homens. E nós temos a distinção entre os filhos de Deus e os filhos da ira. Filhos da ira podem ser chamados também de ímpios, incrédulos, filhos da perdição, escravos do pecado. Lá em Gálatas 1:3, Paulo está usando uma ilustração. Ele fala: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, ele não difere do escravo, ainda que ele seja senhor de tudo, porque ele está sobre tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. E aí ele fala no verso 3, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Paulo está usando essa ilustração para mostrar que antes da obra de salvação na nossa vida, nós estávamos sem acesso às bênçãos de sermos adotados em Cristo Jesus. Perceba que a sujeição ou a escravidão aos rudimentos do mundo pode ser entendido como a busca tanto de judeus como de gentios por salvação. Logicamente que pelas obras próprias, não da pessoa de Cristo Jesus. Então, os rudimentos do mundo aqui traz a ideia de buscar redenção, de buscar salvação. É interessante porque a gente vê isso muito claro na nossa cultura, não apenas nela, mas é uma disposição do homem. Ele sabe, lá no íntimo, que ele precisa de redenção, ele precisa de salvação, ele precisa de uma família espiritual, ele precisa estar ligado à divindade. Claro que o homem, sem Cristo, ele vai buscar todas essas coisas nele mesmo, na natureza, nas suas obras, em tudo aquilo que é ídolos, que são ídolos no lugar do próprio Deus. E é interessante nós pensarmos, né, que como é que aqueles que estavam escravizados por esses rudimentos, eles alcançaram salvação. É o que diz o verso 4 e o verso 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Verso 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então perceba aí alguns elementos: a plenitude do tempo, o tempo certo, o tempo que Deus preparou todas as coisas para que viesse Cristo Jesus, o Deus homem. Aqui também no verso 4 há uma afirmativa das duas naturezas do Redentor. Nascido sob a lei, ele nasceu homem, nasceu sob a obrigação de cumprir a lei, para resgatar os que estavam sobre essa mesma obrigação. É claro que o homem não tem condição de cumprir a lei, somente o Deus homem, somente aquele que é perfeito. E aí, qual que é a finalidade de Cristo nos resgatar? De Cristo cumprir a lei, de Cristo pagar pelo pecado, de Cristo nos colocar na posição de justos diante do Supremo Juiz, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, há um preço a ser pago para que fôssemos adotados. E esse preço nós sabemos que é a cruz do Calvário, que é a morte do Redentor, nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Perceba, meus irmãos, que quem não é filho de Deus nesse sentido salvador, ele ainda pode vir a ser se ele é um eleito e se Cristo pagou pelos seus pecados na cruz do Calvário. Em algum momento o Senhor vai alcançar essa pessoa e isso tem relação com a nossa evangelização. A gente vai falar um pouco mais disso adiante. E quem já é filho de Deus em Cristo Jesus, ele jamais vai deixar de ser. Aquele que já foi alcançado, que já nasceu de novo, que já foi regenerado, que é um crente em Cristo Jesus. Isso envolve outras duas doutrinas, que é tanto a perseverança dos santos, que é o Senhor nos mantendo em suas mãos, e a segurança do crente dele não perder a salvação. O crente não perde salvação, porque ele foi adotado por Cristo Jesus, aquele que comprou, aquele que pagou o seu resgate. Então, não fomos nós
que nos salvamos ou que nos colocamos como filhos de Deus em Cristo Jesus. Não, foi Ele que nos adotou, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 14, nos fala dessa realidade. Abra comigo, por favor. João, capítulo 1, verso 12 a 14. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja aí, não são todos que são filhos de Deus, no sentido de adotados em Cristo Jesus, de salvos, regenerados, transformados. A saber, aos que creem no seu nome. Então, aqueles que não creem, o próprio Jesus disse, já estão condenados. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Eles não nasceram de novo porque eles quiseram, mas porque Deus operou grande obra de salvação, de transformação em suas vidas. E o verso 14, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Está falando de Jesus Cristo no Evangelho de João. Então, no nosso relacionamento para com Deus, nós temos todo esse caminhar de uma obra salvadora, de uma obra redentora, regeneradora, de uma adoção da parte de Deus. E, obviamente, que o crer envolve aquilo que é requerido do homem, crer em Cristo Jesus para a sua salvação e pertencer ali à família da aliança. Em relação ao nosso próximo, a adoção ela traz um vislumbre diferente para nós, crentes em Cristo Jesus. Quero que você leia comigo em Lucas capítulo 12, verso 52 e 53, Lucas 12, 52 e 53, que diz assim: porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3, estarão divididos pai contra filho, filho contra mãe, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Veja bem, há aqui uma questão que Jesus está tratando com os seus discípulos a respeito daquilo que vai dividir até pessoas do mesmo sangue, família mesmo ali, que é aqueles que creem em Cristo e aqueles que não creem. É interessante pensarmos nessa perspectiva de que, de certa maneira, a nossa união em Cristo Jesus como irmãos da fé, ela sobrepuja laços parentais, sanguíneos. Porque se eu tenho um familiar que não crê em Cristo Jesus, ele não estará na eternidade comigo, no céu, no novo céu e nova terra. Ele estará no inferno eterno. Quem estará comigo na eternidade são aqueles que são adotados em Cristo Jesus. É interessante pensarmos por esse ponto de vista. O nosso relacionamento como igreja, ele é muito mais forte nesse sentido. Claro que é bom explicar aqui que isso não é uma licença para abandonarmos família, para deixarmos de cuidar de família, daqueles que são dos nossos laços sanguíneos. Obviamente que não é disso que a Bíblia fala, muito pelo contrário. Mas o que eu estou chamando a sua atenção aqui é que a nossa filiação em Cristo Jesus, ela nos traz um laço de união único e eterno, que não teremos nem com os nossos familiares que não são crentes. Porque aqueles que são adotados em Cristo Jesus é o que desfrutarão da eternidade, que já desfrutam e desfrutarão da eternidade com Cristo Jesus. Então, é importante pensarmos no nosso relacionamento por esse ponto de vista também. E um outro aspecto que a gente mencionou anteriormente é que nos nossos relacionamentos com o nosso próximo, seja nosso familiar ou não, nós precisamos querer que essa pessoa também faça parte da família da aliança, faça parte do povo de Deus, seja adotado em Cristo Jesus. Como eu não sei quem são salvos, o Senhor o sabe, a minha tarefa é pregar,
é anunciar as boas novas, é falar de Cristo Jesus, é querer que essa pessoa faça parte da família da aliança, que ele seja adotado em Cristo Jesus, que ele seja salvo, que ele seja transformado, que ele seja liberto. Para isso o Senhor deixou um instrumento que é a nossa pregação. Obviamente que ele vai trabalhar no coração daqueles que ele quiser, mas a nós, como diz a Escritura Sagrada, as pessoas precisam ouvir o Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Então é necessário que nós pensemos na nossa adoção nesses níveis de relacionamento para com Deus, que nós jamais deixaremos de ser filhos de Deus em Cristo Jesus, e para com o meu próximo, que eu tenho um relacionamento único com os irmãos da fé e que eu preciso pregar, anunciar as boas novas para que mais pessoas estejam ali unidos a essa mesma fé, adotados em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 6, verso 10, fala assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Interessante esse texto, corroborando com aquilo que nós já comentamos aqui. É importante pensarmos também em relação ainda a essa questão dos relacionamentos com o próximo, é que a adoção em Cristo Jesus, ela não tem segmentação ou sectarização, não é de acordo com raça, idade, cor de pele. Inclusive a Escritura Sagrada diz que em Cristo não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, não há escravo nem livre, há aqueles que são adotados em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Somos filhos de Deus por causa da obra de salvação que Ele operou em nosso favor. Não pela nossa condição, não pela diferenciação, mas o que nos mantém é a unidade na pessoa de Cristo Jesus. Um segundo aspecto da adoção que eu quero falar nesta manhã é a respeito do pacote de bênçãos que recebemos na adoção. E aí a Confissão de Fé de Westminster nos ajuda nesse ponto, onde o capítulo 12 da Confissão de Fé de Westminster, que fala da adoção, diz assim: porque essa graça, a adoção, por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e desfrutam a liberdade e os privilégios deste relacionamento. Então nós recebemos benefícios e a confissão continua enumerando esses benefícios. Tem sobre si o nome dele, ou seja, nós somos chamados cristãos, discípulos de Jesus, recebem o espírito de adoção, nós recebemos o Espírito Santo de Deus ao sermos regenerados por ele, ao sermos salvos por ele, tem acesso com confiança ao trono da graça, isso é uma referência a Hebreus, capítulo 4, a gente vai ler daqui a pouco, e são habilitados a clamar Abba Pai, que é o texto, faz parte do texto que nós lemos em Gálatas, capítulo 4. Deus tem piedade deles, ainda continuando com a confissão de fé, os protege, lhes dá provisão e os corrige como um pai. Nunca, porém, eles são abandonados, mas selados para o dia da redenção, mais um aspecto da obra do Espírito Santo. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus para o dia da redenção e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Então a confissão de fé ela é muito rica nesse sentido de mostrar quantas bênçãos nós recebemos da adoção. Obviamente que a confissão está derivando esses termos da própria Escritura Sagrada, a gente vai passar por alguns deles aqui nesse momento. Por exemplo, abra lá em Hebreus capítulo 4, verso 16. Hebreus capítulo 4, verso 16, que vai dizer assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós podemos chegar ao trono da graça, nós podemos buscar ao Senhor intimamente, porque nós somos adotados em Cristo Jesus. Não é qualquer que pode se aproximar do Senhor. Somente aqueles que são filhos.
A respeito do cuidado e da proteção, veja a primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meus irmãos, uma certeza que a adoção em Cristo nos dá é que o Senhor cuida de nós. E essa é uma garantia que o Espírito Santo fala ao nosso coração, fala à nossa vida. É por isso que Pedro está exortando aqui: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós e ele não vos desampara em momento algum. A respeito do selo do Espírito Santo, veja aí comigo Efésios capítulo 4, verso 30. Olha as palavras de Paulo aqui, né? Inspirado pelo Senhor. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então é uma afirmação. Vocês foram selados para o dia da redenção pelo Espírito Santo de Deus, que guarda vocês, sela vocês como uma carta era selada naquela época, né? E ninguém pode abrir, somente aquele que é o destinatário dela. Então nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Mais um texto para fundamentarmos este argumento é Romanos capítulo 8, verso 15. Veja bem o que Paulo diz aos Romanos: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Veja, irmãos, no pacote de bênçãos recebemos muitas coisas que nos agrada, que nos fazem jubilosos diante do Senhor por tamanha misericórdia. Não somos merecedores dessas bênçãos, dessas alegrias na nossa vida, mas o Senhor nos dá, porque a sua adoção para conosco é um ato de amor, de benevolência da parte dele para com o seu povo. Mas adoção, como eu disse no início, não é só bênção, tem responsabilidade, tem correção também. A Bíblia nos ensina que o Senhor ele corrige aqueles que são filhos, que o Senhor corrige aqueles a quem ele ama. Assim como um pai terreno precisa corrigir os seus filhos para o próprio bem dos filhos, Deus corrige os seus filhos para o próprio bem deles. Veja lá em Hebreus, capítulo 12, versos 7 a 10. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Isso é uma loucura, um pai não corrigir um filho. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, se o Senhor não corrige, não é filho. É bastardo, é filho da ira. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, os pais terreno. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, a correção é um dos aspectos que tange ao amor de Deus para com seus filhos, para com aqueles que foram adotados em Cristo Jesus. Para quê? Para que eles cresçam. Aqui, como diz o autor de Hebreus, em santidade, dia após dia. Nós precisamos da correção do Senhor e devemos ser gratos ao Senhor quando somos corrigidos, porque isso também é um dos muitos sinais de que nós somos filhos de Deus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então a correção é uma parte importante. Aquele que não gosta ou não entende a correção de Deus como necessária, ele precisa rever essa questão na sua vida. Porque o verdadeiro Filho de Deus em Cristo Jesus, ele entende
porque ele precisa ser corrigido pelo Senhor. E o Senhor vai corrigi-lo de qualquer maneira. E essa correção, ela pode ser vista com bons olhos por nós ou não. Mas é bom que ela seja bem vista, porque é Deus nos amando da maneira mais perfeita que existe o amor de Deus para com seus filhos. A adoção também pressupõe responsabilidade da nossa parte. Então, considerando as bênçãos, considerando a correção do Senhor, devemos considerar as nossas responsabilidades como povo de Deus, como filhos em Cristo Jesus. E aí vale a mesma analogia que o autor de Hebreus está usando aqui. Um pai terreno corrige o seu filho para o seu bem. Um pai terreno também dá responsabilidades ao seu filho para ensiná-lo, para educá-lo, para mostrar para ele como é o mundo, como é a vida. Tem um texto que eu não me lembro quem é o autor agora, mas o título é muito interessante, Vaca não dá leite. E aí você abre lá o texto, você já deve ter visto esse texto, tem na internet. Eu não sei quem é o autor dele agora, me fugiu o nome, mas ele fala que você precisa explicar para o seu filho que alguém tem que ir lá e tirar o leite da vaca. Mesmo hoje que tem as máquinas, né? Alguém precisa encaixar lá o equipamento para tirar o leite da vaca. E a ideia é mostrar para os filhos que as coisas não são de graça, que as coisas não são assim, sem envolver responsabilidade, sem envolver alguém ali para fazer e tal. E isso tem a ver também com o ensinamento que damos aos nossos filhos. Então a responsabilidade é algo que precisa ser ensinado, precisa ser praticado. Na vida cristã não é diferente, no nosso relacionamento com Deus e para com o próximo não é diferente, nós temos responsabilidades. A gente sempre lembra, né, da responsabilidade do homem e da soberania de Deus. Deus é soberano, sem dúvida nenhuma, mas o homem é responsável e essas duas linhas, elas não se contradizem e elas não se chocam e elas são verdadeiras. Então as nossas responsabilidades como filhos de Deus, eu enumerei algumas aqui, mas tem muitas outras, mas acho que essas servem para o nosso estudo dessa manhã. A primeira delas é a questão da oração. Se a adoção ela pressupõe um relacionamento pessoalíssimo com Deus, de intimidade, qual é a melhor maneira de nos relacionarmos com Deus? Falando com Ele. E Ele falando conosco, Ele já nos fala pela palavra. E nós falamos com Deus por meio da oração. Jesus nos ensinou a orar, nós somos exortados a não usar de vãs repetições, somos informados que Deus nos ouve, que nós podemos falar abertamente. O acesso à presença de Deus foi nos aberto quando o véu se rasga simbolicamente lá no templo. Quando o véu se rasga, aliás, né? Ele se rasgou mesmo, mas simboliza ali uma abertura para todos aqueles que se achegam a Deus. E a nossa vida de oração é responsabilidade. E é duro, eu sei, que nós falhamos muito nessa área. Mas nós precisamos buscar melhorar o nosso relacionamento com Deus. Como fazemos isso? Leitura da palavra e oração. Para começar. Não podemos viver uma vida de oração pequena, tímida, frágil, porque como filhos de Deus, nós precisamos falar com o Senhor, com o nosso Pai. Imagina isso. Um filho que não fala com o pai na sua casa é muito ruim. Não existe um relacionamento quando não se fala. Então pense Deus falando conosco o tempo inteiro e nós falando muito pouco com o Senhor. Então a oração precisa ser vista por nós, ser revista por nós, como algo importantíssimo dentro das nossas responsabilidades como filhos de Deus em Cristo Jesus. Questão da nossa fé também, abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6, verso 25 a 26. Mateus capítulo 6, verso 25 a 26.
Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não há a vida mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Isso exige de nós fé. Fé que o Senhor cuida muito bem dos seus filhos. Tenho certeza que você, como pai, como mãe, tenta cuidar dos seus filhos da melhor maneira possível. Agora, você é imperfeito, pecador e tal, todos nós. Agora, pense em Deus, um pai perfeito. Por isso que está escrito aqui, você vai andar ansioso com aquilo outro e tal. Por quê? Você não vale muito mais do que um pássaro, você é criado em imagem e semelhança de Deus. E mais, você foi resgatado da perdição eterna por Cristo Jesus que morreu na cruz. Então você vale muito mais do que um pássaro. E o Senhor cuida dos pássaros, Ele vai cuidar muito mais de você. Então a nossa fé em Cristo Jesus, no sustento que Ele nos dá como filhos, como Ele cuida de nós, precisa ser algo que conduz a nossa vida em um entendimento, em uma dependência do nosso Pai Celestial. É interessante as figuras, né, que nos vêm à mente em relação a essa questão. Os nossos filhos pequenos, eles confiam plenamente em nós. Se nós falarmos para nosso filho, pule que eu vou te pegar, por exemplo, você põe ele na cama, uma cama alta, e você fala, se joga daí. Ele pode ter 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele vai se jogar, porque ele confia plenamente em você. Nós precisamos confiar plenamente no Senhor, nosso Deus e Pai. Nosso Pai. Nós, como filhos do Senhor, devemos plenamente confiar no cuidado dele para conosco. E isso é uma responsabilidade nossa, como filhos do Senhor. Um outro aspecto que eu quero destacar é a santidade. Viver para Deus em santidade de vida. Veja Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Aqui. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Meus irmãos, destaco aqui o verso 4. Ele, desde a fundação do mundo, nos escolheu. Está falando de eleição aqui, por meio de Jesus Cristo, para sermos santos. Como? Usando de todos os meios possíveis que o Senhor nos deu. É verdade que Jesus ele já cumpriu toda a lei em nosso lugar. Isso é a justificação. Mas é verdade também que a adoção ela nos coloca em posição de entender que nós devemos obedecer à palavra do Senhor. É claro que nós não somos perfeitos ainda. Seremos quando o Senhor voltar e transformar-nos esse corpo em um corpo de glória, incorruptível, como diz Paulo aos Coríntios. Mas enquanto estamos nessa caminhada, Deus não abaixou o seu padrão de santidade. Pelo contrário, o padrão de santidade continua sendo o mesmo, aquele que ele diz na Escritura Sagrada. E ele diz que nós devemos viver em santidade. Então, como povo de Deus, como habitados pelo Espírito Santo, como filhos de Deus em Cristo Jesus, nós vamos buscar obedecer ao Senhor e nós vamos lutar por isso, e nós vamos lutar contra o pecado, e nós vamos buscar todos os meios de graça que o Senhor nos deu para vivermos em obediência a Ele, para vivermos em santidade para com o Senhor. Então, é algo que nós precisamos buscar na nossa vida, com esse entendimento que nós temos da nossa vida cristã, nossa vida de filhos de Deus em Cristo Jesus. E o último aspecto da nossa responsabilidade, ela envolve a nossa conduta para com o próximo. A gente já falou da questão da evangelização, do cuidado de um para com os outros,
os irmãos da fé e aqueles que são de fora também, nós precisamos pensar sempre que, como filhos de Deus, nós temos uma atribuição neste mundo. Nós somos embaixadores. Embaixador é aquele que representa uma autoridade. Então nós representamos ao Senhor aqui. É por isso que nós devemos viver em uma conduta digna do Evangelho, uma conduta digna de filhos do rei, que há aquela ideia, né? Eu sou filho do rei, pensando apenas nas bênçãos, mas nós somos filhos do rei e devemos pensar também nas responsabilidades que temos como tais. E aí nós vamos entrar naquilo que Jesus disse: vós sois o sal e a luz desse mundo, e vocês devem viver de maneira digna, e vocês devem honrar ao nome do Senhor, e vocês devem respeitar as autoridades, vocês devem pagar os impostos, a conduta de vocês deve ser algo que exalte ao nome do Senhor, e a Escritura diz também que vocês são bom perfume de Cristo, alguns para a vida, para com outros para a morte. Então, a nossa conduta como cristãos, ela precisa ser uma conduta adequada àquilo que nós pertencemos, à nossa vida como filhos de Deus em Cristo Jesus. Eu quero concluir o nosso breve estudo sobre adoção. Há muito mais que nós podemos falar sobre esse assunto, é um assunto riquíssimo, caríssimo para nós. E em outro momento a gente conversa mais sobre ele, mas eu queria concluir pensando com os irmãos que a adoção em Cristo Jesus é a história de amor, a verdadeira história de amor. Todas as outras não chegam nem perto dessa história de amor, porque nós não merecíamos, porque não havia e não há nada em nós que pudesse chamar a atenção de um Deus glorioso, eterno, soberano. Assim como o Senhor disse para Israel no Antigo Testamento: eu amei vocês não por vossa causa, mas por causa do próprio Deus. Então, esse é o amor, um amor para com uma criação que se perverteu, para uma criação que virou as costas para Deus. Esse é um amor sacrificial, que limpa, que purifica, que restaura, que dá um novo coração, que dá uma nova vida. Então, ser filho de Deus em Cristo Jesus, de fato, não é para todos, é para aqueles que o Senhor chamou, é para aqueles que o Senhor elegeu, é para aqueles que o Senhor transformou, é para aqueles que creem em Cristo Jesus. Então, perceba, irmãos, a posição na qual nós estamos, pela graça de Deus. Não adianta batermos no peito com arrogância e falar: olha, eu sou filho de Deus e eu não perco a salvação e eu tenho muitas bênçãos. Isso tudo é verdade, mas não pode ser visto com arrogância da nossa parte, porque é uma adoção. Não havia nada em nós que o Senhor pudesse olhar e falar: olha, vou adotá-los porque eles são bons, porque eles são perfeitos. Não, muito pelo contrário. E a nossa adoção em Cristo Jesus, ela envolve a morte dele na cruz. Envolve ele cumprir toda a lei em nosso lugar. Envolve ele beber o cálice da ira de Deus. Envolve a sua ressurreição, a sua ascensão e a sua volta também, é claro. Então nós precisamos enxergar a vida, meus irmãos, por essa identidade. A nossa identidade é uma identidade real. Nós somos filhos do rei. Mas isso envolve bênçãos, correção e responsabilidade. Não podemos nos esquecer disso. E essas bênçãos, elas já estão sobre nós agora e nós desfrutaremos delas na eternidade. E é por isso que nós não podemos viver de qualquer maneira, porém, viver de acordo com a nossa identidade, viver de acordo com a nossa realeza, desfrutando das bênçãos, recebendo a correção do Senhor, que é uma correção amorosa, justa, correta,
e vivendo as nossas responsabilidades, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o próximo. Aquele que se diz filho de Deus, mas não vive como filho de Deus, há de se ver que há algo errado aí. Para encerrar, abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 1 a 5. Primeira carta de João 5, 1 a 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Meus irmãos, que Deus nos abençoe e que nós continuemos firmes na caminhada cristã, não nos esquecendo de quem somos em Cristo Jesus. Não nos esquecendo das nossas responsabilidades e orando para que o Senhor traga mais e mais filhos para essa grande família da aliança, que é a família dos filhos de Deus adotados em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez para encerrar. Santíssimo Deus e Pai, somos muito gratos ao Senhor pela adoção em Cristo Jesus, porque sabemos que não merecemos. Sabemos que foi pela sua livre graça, amor e misericórdia para conosco. Sabemos que se o Senhor não sustentar, jamais poderíamos ficar diante da sua santidade, ó Deus. Pai, que o Senhor nos ajude a entender a dimensão do que é ser adotado em Cristo Jesus. As bênçãos, as alegrias de sermos filhos do Senhor em Cristo. Também, ó Deus, a correção tão amorosa, perfeita que o Senhor tem para cada um de nós, de acordo com as necessidades de correção. Que nós a recebamos com alegria, ó Deus, porque vem do Senhor uma correção perfeita, justa, agradável, que nos leva ao crescimento, à santidade. Também, ó Deus, nos ajuda a compreender quantas responsabilidades temos diante do Senhor, ó Deus, como seus filhos. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas faltas, nas nossas fraquezas, perdoa-nos, ó Deus, e ajusta, ó Deus, as nossas vidas, para que vivamos, ó Deus, sempre por essa perspectiva, filhos do Senhor, filhos do Rei, mas que contam não apenas com bênçãos e privilégios, mas com responsabilidades diante do Senhor. Dá mais intimidade para nós contigo, ó Deus. Leva-nos, ó Pai, a termos mais intimidade com o Senhor e nos ajude a buscar mais ao Senhor. Também, ó Deus, para com o nosso próximo, aqueles que já são da família da aliança, que o Senhor tire, ó Deus, toda a diferença, toda a separação, toda e qualquer intriga, ó Deus, que o povo do Senhor ande unido, ande em concordância, tratando um dos outros, cuidando um dos outros, como deve ser uma família que pertence a um só Deus, a um só Espírito. Pai, também no nosso relacionamento para com aqueles que não são adotados em Cristo Jesus. Nós não sabemos quantos ainda serão ou quais serão adotados em Cristo Jesus. Então, ó Deus, nos conduza à pregação, à exortação da Tua palavra para aqueles que ainda não são. Para que, ó Deus, de acordo com a Tua vontade soberana, sejam aqueles que o Senhor quiser. Senhor Deus, continue a sustentar o Teu povo, os Teus filhos, abençoando e conduzindo a cada um deles. Em nome de Jesus é que eu oro agradecido. Amém. Deus abençoe, irmãos. Um bom domingo a todos. Fiquem na paz.